Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje é dia de quê? Hoje é dia de desenho, de animação. E hoje nós vamos falar de dois irmãos. Mas antes da gente começar a falar de dois irmãos, deixa aqui seu like, curte aqui, se inscreve no canal, se inscreve aqui nos nossos canais, ó, o canal de WhatsApp, o canal de Telegram, conhece o nosso Spotify, tá tudo lá também. Então, o nosso blog, tem vários canais aí para vocês conversarem e interagirem com a gente. Mas hoje a gente vai falar de dois irmãos, né, Daniel? Aí tem até um nome muito maior, né, aqui no Brasil, né? Na verdade, a gente, se você parar e procurar, não estranhe. Dois Irmãos, uma Jornada Fantástica. O filme é novo, do ano passado, 2020. A data de lançamento, 5 de março de 2020. Foi um pouquinho antes, né, de todo o início da pandemia. É uma animação infantil, tem 1 hora e 42 minutos. O diretor é Dan Scarlon. E conta os dois irmãos elfos, unicórnios, centauros, fadas e outros seres mitológicos convivendo, todos como em harmonia. Esse mundo fantástico, regido pela magia, que aos poucos é trocado pela tecnologia, não é isso, Tatiana? Exatamente. A gente vai falar bastante sobre dois irmãos, mas só depois que a gente rodar nossa vinheta. Roda a vinheta. Bom, e agora que a gente já rodou nossa vinheta, a gente pode falar desse filme mágico, desse filme lindo, que tem uma mensagem maravilhosa. E é um filme também que fala de irmãos. Não é um filme que fala de irmãos como Frozen, mas também tem uma essência ali de muito amor. A gente já falou de Frozen aqui no nosso canal. Vou deixar aqui para vocês o card. Você pode clicar aqui em cima para ver a nossa sessão pipoca falando de Frozen, que foi bem bacana. E a gente vai falar então um pouco sobre essa história. A história de dois irmãos que são bem diferentes. Eles têm uma característica diferente um do outro, né, Damião? Tem, né? Na verdade, é aquela história, né? O irmão mais velho, o irmão mais novo, né? Essa parte que sempre nos oferecendo essa possibilidade, né? E aí a gente vai até comentando, né? São criaturas que dependem mais da magia para viver, não dependem mais da magia para viver, eles recebem o cajado do pai, olha, capaz de trazê-los de volta à vida. Imagina isso, né, Tatiana? Inexperientes como qualquer tipo de magia, o mais jovem não consegue executar no primeiro momento, aí o mais velho acha que é ele que tem que fazer isso, e essa expectativa, vou comentar com você, nesses tempos de pandemia, vale muito a pena você assistir Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica e se emocionar. Vale muito a pena você se emocionar com esse filme, porque ele tem essa proposta, né, de uma reflexão sobre o luto, sobre perdas de entes queridos, Tatiana. É um filme muito emocionante, bem emocionante, mexe ali com a nossa questão toda familiar que tem ali, né? Fala da questão da perda do pai. E é um filme que me fez ver de uma outra forma. Na verdade, logo no início do filme, a primeira frase ali do filme, fala que é um filme que antes a gente vivia num mundo que tinha muita magia, que a magia existia, mas eles contam a magia como mágica. E depois a gente não viveu num mundo, a gente vive num mundo em que não existe mais magia. A analogia que eu faço de tudo isso é que a gente vive num mundo hoje muito mais materialista, que antes a gente tinha mais a parte da espiritualidade e que a gente precisa voltar a ter mais essa parte espiritual e não ficar mais naquela coisa material, onde as pessoas destroem a nossa natureza, destroem as coisas
vivem só em função do trabalho, do dinheiro, daquela ganância, de passar por cima do outro para conseguir o que quer, de querer fazer de tudo para conseguir comprar a casa, para conseguir comprar o melhor carro, para conseguir sempre comprar, comprar. Então a gente vive num mundo muito materialista e a gente precisaria ter mais essa visão espiritual, que é o que eu considero que é o lado mágico que eles falam. E o irmão mais velho, que é o Barley fala muito sobre isso, que ele fala que ele não quer deixar o passado morrer. Então, ele é aquela pessoa que é um problema para a cidade, para as pessoas, porque ele vai lá, vão destruir a fonte, ele vai na fonte e fala, não, não vão destruir a fonte, não façam isso com a nossa história e tudo mais. E também tem o lado de verem isso como uma pessoa negativa, então ele que arranja confusão, é ele que está ali sempre protestando e tudo mais, e tem a questão do julgamento, que a gente já vê que ele já é uma pessoa mais despojada, que é aquele que usa, que tem um carro já todo cheio de pintura, que vai dirigir rápido, que vai ouvir uma música alta, e todo mundo julga essas pessoas quando encontram com elas, né, Damião? Olha, essa parte de julgamento do ser humano é sempre muito desafiador, né? A gente tem que estar aprendendo a conviver com isso, né? E aí a gente vê na animação Ian, que é introvertido, né? Sempre quis conhecer o pai, mas ele nunca conheceu, né, Tati? E aí, no dia que ele completa 16 anos, a mãe dá de presente a ele o quê? Um cajado, que junto com uma pedra mágica pode, olha aquelas coisas, né, de animação, pode trazer o pai de volta por 24 horas, né? E aí a animação faz referências às aventuras de Senhor dos Anéis. Além disso, os obstáculos que Ian e Marley têm que passar para conseguir o objetivo, aí lembra muito Indiana Jones. E aí aquilo que a gente para, né? Tem cenas que mostram o pai se enrolando para caminhar por entre as pernas, tal. Aí a gente lembra de um morto muito louco, né? Também. E vale lembrar também, né? Realmente o filme é, tem uma parte de comédia, assim como a vida é uma festa, né? O roteiro trabalha a questão de perder o ente querido e o que poderia ser feito, né? Se fosse oferecido uma segunda chance com ele, né? E a gente vivendo esse momento de pandemia, preparar um lenço para você se emocionar realmente com o filme. E ao contrário de Frozen, que a gente comentou, que ela perdeu ali uma grande chance de ir mais fundo, né? Das emoções da Anne e Elsa, que perderam os pais, Dois Irmãos lida melhor com isso. Ele é sincero, né? E aí a gente lembra, né, Tati, de quando a gente fala de tudo isso, perda de entes queridos está lá no Livro dos Espíritos, questão 934, sabe? E essa é a referência, né? A gente parar e quantas referências, né? Dois irmãos traz para a gente, hein, Tatiana? E traz muitas reflexões, né? O Ian, ele não conheceu o pai, é só o irmão mais velho. Então, o irmão mais velho era bem pequeno quando perdeu o pai. E quando ele perde esse pai, ele fala que ele tem poucas lembranças disso. Então, as poucas lembranças que ele tem, ele conta para o irmão, ele fala que ele só tem 3 lembranças e tal. E ao longo do filme a gente descobre que ele tem uma quarta lembrança. E o Ian fala, ué, mas você tem uma outra lembrança do papai e você nunca me contou? Ele fala, porque não é uma lembrança muito boa. E não é por quê? Não é porque o papai já estava entubado, ele não estava bem, e eu tinha que ir até lá para me despedir dele. Mas eu não tive coragem e eu não me despedi. E isso é uma coisa marcante. A deusa Samu já esteve aqui no nosso canal e ela falou sobre essa questão do luto, da nossa necessidade de despedir-se das pessoas. Tem gente que sofre muito porque não se despediu da pessoa querida, do ente querido. Tem algumas pessoas que não, que passam por essa despedida mais numa boa. Mas para ele, nesse caso, fez uma diferença não ter se despedido do pai. E o Ian nem conheceu o pai.
A foto que tem da família são o pai, a mãe e o irmão mais novo. Quando tem o irmão mais velho. E quando o Ian chega, o pai não está mais. Então, eles não têm uma foto com todo mundo. Mas o que o Ian tem é uma gravação. Ele tem uma fita cassete com uma gravação da voz do pai falando. Não está falando com ele, está falando com uma outra pessoa. E ele é uma cena bem emocionante, que ele coloca a fita, aperta o play, e o pai fala, oi, e ele fala, oi, pai. E ele responde, ele tem um diálogo com a gravação que tem. Então, olha só a necessidade que esse menino tem do pai, da presença do pai. E quantas de nós a gente não conhece, ou quantos de nós passam por essa situação de não ter o pai? E muitas pessoas não conheceram o pai também, ou nem sabem quem são esse pai, quem é esse pai, né? Então, esse filme também traz um pouco dessa reflexão de família, dessa reflexão de como lidar um pouco com essas situações, de como algumas pessoas encaram essas situações. E aí a gente tem dois perfis totalmente diferentes dos irmãos, né? Um irmão que é mais despojado, que fala, que faz, não sei o quê, o Ian que é mais tímido e tal, mas que no momento em que é necessário, eles se transformam, às vezes até trocam de papel, né, Damião? Sim, sim, porque na verdade, e aí até a mãe estranha fala, não, esse é o outro que fez isso, não, foi aqui, foi o pequeno, foi o menor. Porque em alguns momentos você para e aquilo é natural, né? É muito bom, é positivo. Tem que ser, você tem que acreditar. É aquilo que você acredita, se o outro não está acreditando, não é se impor, é falar, pera, eu vejo desse jeito, você vê desse jeito, vamos ver o que é o melhor caminho a seguir, né? Por isso, aqui no Brasil, eles até puseram esse nome de jornada. Mas olha, para mim ela é uma jornada muito interior, né? Por isso que tudo isso que a Tati estava falando, dessas reflexões, nos traz essas reflexões de entes queridos, como é bom, né? Na verdade, você trabalhar com a família, de trabalhar ali com os irmãos. E tem uma parte também que eu acho lindo demais do filme, que são as listas, Tatiana. Ele faz lista para tudo. Eu vou pegar duas delas que eu até, olha, ele tem uma lista onde ele diz um novo eu, no dia que ele faz do seu aniversário. Aí ele coloca falar mais, aprender a dirigir, convidar pessoas para a festa e ser como o papai. E ser como o papai. Gente, e aí a cada coisa que ele vai tentando fazer, ele vai ticando as listas. E aí tem uma outra lista, lista para fazer com o papai, que ele realizou com o irmão na caminhada da vida, né? Depois que ele vai perceber isso. Aí é jogar bola, passear, abrir meu coração, rir junto, aula de direção e dividir minha vida com ele. A gente normalmente, né, Tati, a gente tem essa parte de listas no final do ano. No final do ano, todo mundo quer fazer uma lista dessas para depois ir ticando a coisa que faz. Mas acaba sendo muito interessante e essa parte muito de agenda, né? A gente hoje, se a gente parar e pensar, você tem que estar ali muito agendando tudo para que você fale, eu fiz isso, para não esquecer, para cumprir tudo isso. Acaba sendo uma realidade muito grande nessa parte de listas. E você, Tati, gosta de listas? Eu sou a louca das listas, gente. Eu sou uma pessoa de checklist para tudo. Eu adoro, no começo do ano eu sempre faço lista, eu faço no final do ano já para começar o ano já com a lista pronta, mas eu tenho listas diárias de coisas que eu quero fazer, eu tenho listas de futuro, coisas que eu quero fazer, e tem gente que faz isso, listas, né, do que fazer antes de morrer, então é bem bacana quando ele faz essas listas, eu acho muito bonitinho, e quando ele desiste das listas, porque ele faz a lista, e daí fala, ah, não, isso aqui eu nunca vou fazer, né? Dirigir, não sei o quê, não vou, né? Então ele não tica que ele fez, ele tica que, tipo, não vou tirar da lista. Então, quando ele faz a lista do que ele quer fazer com o pai, é muito bonitinho, né? Porque ele quer jogar bola, ele quer passear, e ele só, nessa magia, ele só vai ter um dia para fazer isso. Então ele quer jogar bola, ele quer abrir o coração, quer rir junto e tudo mais. E ele se dá conta de que ele já fez isso com alguém. Ele fez tudo isso com uma pessoa especial para ele, que não foi o pai,
mas que foi o irmão. E nós, no Espiritismo, a gente entende que a gente não passa por nada disso por acaso. E que essas pessoas tiveram que vir na mesma família por algum motivo, para aprender um com o outro. Porque quando a gente vem numa mesma casa, numa mesma família, é porque a gente tem que passar por algumas provas juntos. Ou porque a gente precisa ensinar alguma coisa a essas pessoas, ou porque a gente precisa aprender com eles, ou porque a gente precisa ter as duas coisas. Então, os nossos maiores desafios, nossas maiores provas são com as pessoas que estão dentro das nossas casas. Então, algum motivo teve para que eles não tivessem a presença do pai, mas para que eles tivessem esse irmão mais velho que tivesse um comportamento de irmão, porque isso também é legal falar. Muitas vezes a gente não tem um pai ou não tem uma mãe e alguém toma esse lugar. Então, então a irmã mais velha fez o papel da mãe, ou fez o papel do pai. Então, ou não é o mais velho, é o do meio, é o menor, tal, mas que toma esse papel para ele. E o legal foi que o desenho mostrou que ele não tomou o papel do pai, ele não se fez de pai, não teve aquela autoridade de pai e tudo mais para com o Ian. Mas ele foi irmão, ele simplesmente foi. Mas ele viveu aquilo da forma dele, da inocência dele. Ele conseguiu rir junto, conseguiu jogar bola, conseguiu se abrir com o irmão, conseguiu fazer as coisas que ele gostaria de fazer com o pai, mas ele viu esse papel, essa pessoa, o papel da pessoa importante, não o papel de pai, mas de uma pessoa importante para ele ali. E não que a mãe não estivesse presente, porque o filme mostra que a mãe é super presente, super preocupada, faz de tudo pelos filhos, aquela mãe que mata e morre pelos filhos. Então, é bem bacana quando mostra esse amor familiar. E a gente tem esses ensinamentos quando a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Honrai o vosso pai e a vossa mãe, onde nós temos ali que Jesus às vezes ainda pergunta, né, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. A gente tem essa passagem ali que ele fala, todos nós somos irmãos, né? Todos nós estamos aqui para vivermos juntos. E então, quando a gente vem na mesma casa, qual é esse papel que a gente tem? E quando a gente tem o parentesco corporal, é porque a gente precisa passar por isso e aprender um com o outro dentro daquela mesma casa, né, Daniel? Sem dúvida, não, sem dúvida. E aí é lindo isso que você comentou, né? Dele não ocupar o lugar do pai. Isso é a parte mais linda que o filme mostra. Sabe, ele foi um irmão, simples. E isso faz toda a diferença. Só que é exatamente isso, quando ele tem algum momento ele para e vai relembrar, buscando nas lembranças dele, o que ele encontra? O irmão brincando, com as coisas que ele tinha colocado na lista, quer dizer, tudo aquilo que ele imaginava um dia fazer com o pai, ele já tinha feito na jornada. É por isso a gente fala muito, como é lindo essas oportunidades, valorize a jornada, valorize aquilo que está acontecendo, valorize os amigos que estão vivendo com você. Quantas e quantas vezes, né, nas segundas-feiras, você acompanhando a Tati aqui, das vibrações, ela lembra muito, né? A gente agradece aqueles que vieram e ficaram um pouco com a gente, aqueles que vieram e passam uma jornada um pouco maior, é a gratidão, sabe? É que às vezes aquilo, né, Tatiana? Às vezes a gente não se percebe, né? Ou não valoriza aqueles. E por isso é importante você valorizar a jornada, você valorizar os amigos que estão com você a todo instante, a cada instante. E a hora do filme, a hora que ele consegue perceber todo esse universo, ele fala, pera, gente, o que eu estou buscando, lógico, é aquela parte que a gente vivendo esse momento, né, a gente para e fica muito. O filme, para mim, é aquilo. Lenço na mão, porque você vai se emocionar muito, porque falar de perda de entes queridos, você está buscando, né? Você vê toda a jornada do filme,
é para encontrar, porque é para conseguir ter por inteiro, por 24 horas, o ente querido, né? Quanto isso não é sonho para tantas e tantas pessoas, só que é aquilo, né? A doutrina espírita já nos explica que esses encontros eles acontecem nos sonhos, acontecem de outras formas, né, Tatiana? De outras formas, porque a gente sabe que espiritualmente a gente pode se encontrar. E a reencarnação nos laços de família, ela se fortalece. Então, algumas coisas que nós passamos ali no passado, e que a gente precisa ajustar, a gente fortalece esses laços. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Então, a gente precisa, o Damião falou de valorizar a jornada, no filme, ele fala sobre a questão da jornada de uma forma diferente. Ele fala sobre o caminho mais fácil. O irmão, o Barley, ele fala, não, esse caminho é muito fácil, então a gente não vai conseguir muita coisa por lá, a gente precisa de um caminho com aventuras. Claro, a gente está falando aí de uma fantasia, de um desenho, mas será que na nossa vida também não é assim? Quando a gente vai pelo caminho mais fácil, aquele caminho sem aventuras, será que a gente valoriza e a gente aprende tanto quanto naquele caminho onde a gente encontrou as pedras, onde nós tivemos que pensar mais, onde nós tivemos que ter mais criatividade, ou que pedir ajuda, onde nós erramos e tivemos que voltar e fazer o mesmo caminho, ou tivemos que contornar, demorar mais para contornar a pedra, para contornar a montanha, para depois chegar no nosso objetivo? Será que a gente não aprende mais num caminho de curvas do que num caminho reto? E essa mensagem no desenho eu achei sensacional, porque o irmão fala, não, mas ó, se a gente for reto aqui, a gente chega muito antes. E ele fala, e o irmão mais velho fala, não. Sempre as respostas estão ali no caminho mais longo, no caminho mais difícil. E claro, o Ian não gosta da ideia, porque ele quer passar mais tempo com o pai, mas ele também não entende, porque ele é mais novo. E o irmão fala, não, você confia em mim? Então vamos. E eles vão pelo caminho que é mais difícil, onde eles têm muito mais desafios, mas que eles conseguem as respostas. Embora não entendam as respostas naquele momento, da mesma forma que deveriam, eles ele consegue entender no final. O porquê de tudo aquilo, o porquê daquela jornada. E a gente aprende que é a nossa jornada, e a gente tem que sempre honrar e respeitar a nossa história e tudo que nós passamos, porque nós somos hoje. E acho que isso no desenho foi o que eu entendi, assim como eu coloquei essa metáfora do, eu entendi que era um plano espiritual, uma coisa mais espiritual e mais material e tudo mais, eu entendi essa questão da jornada na questão dos caminhos que eles fazem, que eu achei bem bacana essa reflexão também, Damião. Olha, aí eu vou lembrar, né, a hora que você falou de novo, né, e o filme começa e ele termina com isso. Maravilhas, aventuras, emoção e o melhor de tudo, a magia. Tanto na abertura e no final eles fazem essas duas referências, mas eu queria que você ampliasse também um pouquinho o olhar do Barley, que é expansivo, que ele gosta da magia, ele gosta de RPG. Sabe, às vezes, de novo, né, o olhar de algumas pessoas, né, Tati? O cara só quer ficar brincando com o jogo, mas o quanto os jogos ali, o quanto do conhecimento ali que ele consegue aplicar depois no dia a dia dele também, né, Tatiana? Isso eu acho uma coisa legal de falar. Claro, as crianças, os jovens, os adultos, não tem que ficar o dia inteiro só jogando. A gente também tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa. Mas nem tudo é negativo. Nem tudo é negativo. A gente aprende bastante coisa com os jogos. A gente aprende a ter uma visão mais analítica, a gente aprende a mundos diferentes ali. Então, nesse caso, o Barley aprendia sobre magia, mas ele aprendia muitas informações. Tem gente que aprende outros idiomas
com jogos. Então, a gente também precisa pensar no lado positivo de tudo isso. Tudo que é demais não é bom, mas que seria bem bacana que os pais e que as pessoas ao redor daquelas pessoas que jogam também consigam ver os limites, e as pessoas que jogam também consigam ver os limites, mas que também tem um lado bom de tudo isso. Então, porque ele jogava o RPG, ele tinha todos os cards ali, ele sabia muitas informações de coisas que as outras pessoas que não jogam não sabiam. Então, às vezes tem uma visão mais estratégica, tem mais facilidade para lidar com situações de risco. Então, a gente precisa também ver esse lado lúdico dos jogos, que também existem, né, Damião? Sim, não, e aí isso é bacana, né? É de novo, sempre, sem extremos, né, gente? Não é parar e falar, sabe, 24 horas, mas, sabe, administrar o tempo e valorizar isso, né, do jovem que gosta dessas, sabe, a preocupação do jovem às vezes é essa, que lindo que ele achou um caminho, é de novo, né? É aproveitar essa jornada, né, com os jovens que gostam de RPG, que gostam dessas aventuras, sabe? É conviver, e lógico, administrar, não pode ser, o extremos, né, Tati? Exatamente o extremo é que gera uma série de situações. Mas olha, é um convite lindo, maravilhoso, para que você possa assistir aí. Se você procurar, não estranha. Dois irmãos, uma jornada fantástica que saiu o nome aqui do Brasil, né? Se a gente for pegar pela tradução da palavra em inglês é avante, adiante, faria muito mais sentido ali, mas essa falar de perda de entes queridos nesse momento de pandemia, prepara o lenço, vai se emocionar com uma animação infantil, né, Tatiana? Ah, é uma animação maravilhosa e tem um desfecho muito bonito, né? Onde um abre mão de uma coisa que queria muito, que era o seu sonho, para realizar o sonho do outro. Então, se isso não é amor, o que é? Eu acho que a base desse desenho é mostrar essa questão do amor da família, do amor filial, do amor entre irmãos, dessa comunhão que nós temos que viver em sociedade, viver em família, e que a gente pode também abrir mão de coisas que nós queremos para ver a felicidade do outro. Então, eu acho que foi a mensagem mais bonita, né, que é o final, e que a gente pode constatar ali no filme. Gente, vocês vão chorar, eu pelo menos, eu sempre choro, né, eu sempre falo, mas assim, não é que vocês vão chorar só no final, tem no meio também para chorar. Relaxa, pega lá o lenço, como disse o Damião, porque é bem emocionante. Tem partes que mexem bastante com a gente. A questão da fita, quando eu falei para vocês, foi uma coisa que me marcou bastante, né? Como a gente também é criativo, quando a gente quer muito alguma coisa, e como a gente encara de forma diferente. Então, quando a gente tem uma perda, várias pessoas vão encarar, cada um vai encarar da sua forma, e tudo bem. Cada um precisa do seu tempo e ter a reação que tiver que ter, né? E é isso, gente. Eu recomendo a todos vocês que vocês vejam Dois Irmãos, porque é um filme bem especial, não só no momento de pandemia, é um filme bem especial, que fala da relação entre família, entre irmãos, de uma forma diferente que a gente já conhecia do filme mais conhecido que fala sobre isso, que é Frozen, né, Daniel? E aí, olha, eu tenho só, a hora que você falou de amar ao próximo como a si mesmo, é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Olha aí a sessão pipoca espiritual, pegando do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo para essa proposta linda de dois irmãos, o quanto é levar, né, todas as oportunidades, né, em harmonia,
e para que a gente possa enfrentá-las e realizá-las com sucesso, né, Tatiana? Exatamente. Então, por causa dessas reflexões, que eu trago sempre a questão do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, a gente precisa refletir sobre a vida, pegar um lado bom, e a gente está aqui toda sexta-feira para falar de uma história que pode complementar aí esse nosso dia, que pode fazer com que a gente reflita ou veja de uma outra forma as nossas dificuldades diárias. Então, eu convido você a estar aqui com a gente toda sexta-feira. Bom, segunda, quarta e sexta, a gente tem uma programação no nosso canal e que convido você a curtir aqui. Então, se você gostou desse vídeo, dessa reflexão, faça parte dos nossos canais, se inscreva no canal e fique com Deus, que na próxima semana tem mais. Um beijo. Tchau!